Porque o Senhor dá a sabedoria, e da sua boca vem o conhecimento e a inteligência. Provérbios 2, 6. Em Provérbios 2, nós podemos ver que a busca que devemos ter pela sabedoria é uma espécie de parceria entre nós e o nosso Deus. A sabedoria é um dom de Deus, uma dádiva do Eterno. Mas isso não significa que nós ficamos parados, acomodados, simplesmente deixando que as coisas aconteçam e que Ele nos conceda isso do nada. Pelo contrário, nós somos constantemente provocados e estimulados à perseverança. Em Provérbios 2 mesmo, versículo 1 diz: Meu filho, se você aceitar as minhas palavras e guardar no seu coração os meus mandamentos. O versículo 2, se você der ouvidos à sabedoria e inclinar o seu coração ao entendimento. Percebam, aceitar as palavras, guardar no coração, dar ouvidos, inclinar o coração. Para quê? Para palavras, mandamentos, sabedoria, entendimento. É uma predisposição em buscar essa sabedoria que vem de Deus. Por exemplo, se uma pessoa ouviu uma pregação e ela já está, ou outro ensino qualquer, ela já está disposta a não atender, a não considerar o que vai ser ensinado, ela já fechou o seu coração e a sua mente, logo dificilmente ela vai mudar qualquer coisa em si mesma. Então dificilmente ela vai avançar na sabedoria, porque ela vai permanecer como está. E esse avanço ele prossegue, o versículo 3, sim, se você pedir por inteligência e gritar por entendimento. Percebo, parece que uma mudança na intensidade da voz. Você pede, é como se fosse uma busca com mais tranquilidade, mas você insiste, então você busca de uma forma mais emergencial, então você grita. Na tradução da Bíblia para o grego, a tradução antiga chamada Septuaginta, do Antigo Testamento, é dito se usar uma grande voz, ou uma mega voz. Essa busca intensa, onde você pede na calmaria e depois você grita na emergência. E prossegue então, versículo 4, se buscar a sabedoria com a prata e a procurar como se procuram tesouros escondidos. Quanto valor e quanto empenho a pessoa dá aos bens materiais, à riqueza, à prosperidade. E ele diz então o seguinte, faça isso com a sabedoria. É uma busca muito mais intensa, muito mais necessária. Ele compara a busca da sabedoria com a busca que devemos ter aos bens. E essa busca tem que ser ainda muito mais necessária. Ele fala então para procurar tesouros escondidos e buscar. Vamos primeiro aqui no buscar. Buscar a sabedoria com uma prata. Esse buscar é investigar com empenho. E o procurar é interessante demais porque se refere a uma procura ansiosa e cuidadosa. E citando mais uma vez a tradução do Antigo Testamento para o grego na Septuaginta, era uma palavra que significava o investigar e tinha o seu sentido original como o farejar do cão. O cão farejando algo com seu nariz. E a gente sabe quando o cão está buscando alguma coisa, farejando, ele é intenso, ele é insistente. E assim deve ser então a nossa procura pela sabedoria. Então nessa busca intensa, nessa procura como um cão farejando algo, diz o versículo 5, então você entenderá o temor do Senhor e achará o conhecimento de Deus. Esse temor que é o grande respeito e reverência ao Pai, conhecendo o seu grande poder, sua imensa justiça e, acima de tudo, o seu eterno e grandioso, enorme amor. E reconhecendo esse amor, esse temor é o ter medo de não desapontar, não entristecer alguém que nos ama tanto. O temor e o conhecimento de Deus são essenciais na verdadeira sabedoria, porque são coisas que nos colocam na centralidade de Deus e descentraliza a própria pessoa, porque sempre que o ser humano quer ser o centro de todas as coisas, ele acaba trazendo destruição. Perceba, por exemplo, o casamento.
quando ou o marido ou a mulher quer ser sempre o principal, sempre o maior, quer que a sua vontade sempre prevaleça, quer que as coisas sejam do seu jeito e nunca se abre a outra pessoa, acaba trazendo destruição ao casamento. Então, entender o temor do Senhor, buscar o conhecimento de Deus e conhecê-lo é se descentralizar de si e centralizar-se em Deus, se livrando da tolice do indivíduo que ignora a sabedoria do Eterno e somente traz prejuízo a si mesmo. É viver o pecado, por exemplo. E a gente sabe que o pecado destrói o ser humano. Jesus, por exemplo, ele enfrentou o pecado, não se rendeu a ele e enfrentou a morte que é fruto do nosso pecado, mas ele venceu, enquanto a gente não. Nós somos destruídos e precisamos que Jesus vencesse o que a gente não consegue vencer. E assim, então, nessa busca intensa, cumprindo a nossa parte, Deus concede o que somente Ele pode fazer, a sabedoria eterna. Porque, diz o versículo 6, porque o Senhor dá a sabedoria e da sua boca vem o conhecimento e a inteligência. Assim, a sabedoria e o conhecimento de Deus é um presente do Eterno. A gente persevera, busca, mas a gente tem que ter a humildade em saber que não teríamos nada se não viesse da parte dele. Sabedoria é um presente que Deus não nega aos seus filhos. Tiago 1:5 diz o seguinte: se porém algum de vocês necessita de sabedoria, peça a Deus, que a todos dá com generosidade e sem reprovações, e ela lhe será concedida. Em Tiago ele prossegue insistindo no versículo 6, peça-a porém com fé, em nada duvidando, pois o que duvida é semelhante à onda do mar impelida e agitada pelo vento. Que uma pessoa dessas, diz o versículo 7, não pense que alcançará do Senhor alguma coisa. E o 8, sendo indeciso e inconstante em todos os seus caminhos. Se alguém quer sabedoria, peça a Deus, porque ele não nega, ele dá com generosidade, mas peça com fé. Peça em oração. Vamos pensar assim, oração e fé. Orar a cada instante de uma decisão ou atitude é agir com sabedoria, porque vai nos conduzir à reflexão e à resposta divina para as atitudes, para as decisões que nós teremos na nossa vida em cada momento. Oração. E essa oração com fé, que não é apenas pedir, mas é obedecer prontamente a cada resposta de Deus, mesmo quando não é aquela que a gente agradava. Peça, porém, com fé. E a sabedoria de Deus muitas vezes vai vir te confrontando, me confrontando. E a gente vai ter que mudar nossas atitudes, nossas decisões. Por isso, peça com fé, crendo que Deus é quem sabe das coisas muito mais do que a gente. E assim, isso significa que nós confiamos mais em Deus do que em nós mesmos. Isso é temor do Senhor, isso é agir com sabedoria. A verdadeira fé, ela gera obediência às respostas que nós buscamos de Deus e assim prepara o caminho constantemente para as respostas divinas. As ações que somente Deus pode produzir em nós, somente Ele pode fazer. Eu lembro de uma história de dois fazendeiros que viveram um período de seca e buscavam chuva para sua plantação. E ambos começaram a orar. E é dito o seguinte, um deles, enquanto orava, preparava a terra. Então foi feita uma pergunta, qual dos dois teve fé? O que só estava orando ou o que preparou a terra? É claro que é o que preparou a terra, porque ele tinha certeza de que Deus somente podia trazer a chuva. E enquanto isso, ele preparou o terreno para, da sua forma, na sua capacidade, para vir aquilo que somente Deus poderia fazer. Saiba disso, prepare o terreno, faça o que é possível ao seu alcance, se esforce, se empenhe e espere o que somente pode vir de Deus. Acima de tudo, saiba, buscar a sabedoria é buscar Jesus. Porque se você disser com os lábios que acredita em Jesus, disser que sabe que Ele existe, mas rejeitar todos os seus ensinos, você não vai crescer na sabedoria de Jesus, porque no final, você não está dizendo que Jesus é sábio, mas que você é sábio. Porque você pode dizer com os lábios, eu creio em Jesus, mas quando rejeita o que Ele ensina, na atitude você está dizendo, não, eu é que sei das coisas. Então se renda completamente a Ele, esteja pronto a ouvir e ter seu coração confrontado. Isso é fé, é agir não conforme o que a gente quer ser, mas o que Deus quer para nós. Seja sábio, lembre-se disso.
É um presente do Eterno a sabedoria, porque o Senhor dá a sabedoria e da sua boca vem o conhecimento e a inteligência. Cresça em sabedoria, cresça em fé.